5, 4, 3, 2, 1. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Fechamento Econômico 1717. O objetivo aqui é mostrar o que está acontecendo com a economia para você lidar melhor com as suas finanças. Estamos ao vivo no X, no YouTube, no Instagram. Sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindo, Gabriel, tudo bem? Olá, pessoal, sejam muito Tudo bem-vindos. bem? Mais um fechamento econômico. Aliás, o último fechamento econômico do ano, 17/17, sexta-feira. Exatamente. Vamos entender o que aconteceu. No final, aconteceu aquilo que a gente previu. A gente teve uma sexta-feira relativamente boa, as bolsas subindo, apesar de uma quinta-feira de notícia 17/17, macroeconômica muito sexta-feira. ruim. Mas vamos lá aos dados. S&P Vamos 500 entender até o que agora, mais aconteceu. 0,87. Nasdaq, 1,19. B3, 0,48. E o dólar subiu 1 centavo, está ali Sim. a 5,52. Mas estava realmente muito estressante para saber o que o Banco Central japonês faria. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, mas vai dar tudo certo. Legal, vamos falar de Brasil. Você sabe que eu fui para casa da minha mãe, né, esse final de semana, e tava falando, tem uns tios lá de viagem falando sobre os dados do Brasil e etc. A gente conversou sobre a história do IBGE, que tem mais pessoas que recebem Bolsa Família, sabe, aquele post que a gente fez. E minha tia Uhum. falou assim: Nossa, eu vi isso aí. Mas eu não vi vocês postando. Eu falei, você viu esse post? Ela falou, vi exatamente esse, mas não vi no perfil do professor. Ou seja, é um conteúdo ali, que bom que foi copiado, porque significa que a informação que precisava chegar está chegando em mais pessoas. Mas é um vídeo, aliás, é um conteúdo feito por vocês, né, o Emanuel e o Israel também que fizeram, mas que são dados preocupantes do Brasil, assim como a gente tem do PIB e como ele está distribuído. Exatamente. Ó, o PIB brasileiro, se a gente for pensar, deixa eu pegar os dados certinho para a gente não errar, as 10 cidades do Brasil contêm 1/4 do PIB. Isso significa que, se a gente juntar as 10 maiores cidades do Brasil, dos quais 3 estão em São Paulo, a gente está falando São Paulo, Osasco e Guarulhos, contém 10% do PIB. As 10 maiores cidades contêm 10% do PIB. E isso quer dizer que está tudo muito centralizado em algumas cidades, mas o que muita gente não disse, que a gente está vendo essa propaganda, não diria, essa informação em toda a mídia, é que a verdade é inversa, né? Menos de 2% do PIB está em mais de 40% das cidades, pobres e miseráveis, a grande maioria no Nordeste. Então, são 25% do PIB nacional está concentrado em 10 cidades. Exatamente, todas elas entre Sul, Sudeste e Centro-Oeste, e isso, de alguma maneira, demonstra que a liberdade econômica é muito melhor do que o assistencialismo governamental. Show. E falando em governo, temos empresas aí contendo problemas financeiros, muitos causadas por cenários políticos, né? Sim, se a gente for ver, a gente está falando que cresceu em 20% a recuperação judicial nesse último ano, é o maior índice da história. E, se a gente for ver, 8,2 milhões de empresas, e aí inclui principalmente aquelas pequenas ligadas ao Simples e principalmente aos MEIs, simplesmente estão inadimplentes. Inadimplência, tecnicamente falando, são as empresas que têm pelo menos 90 dias sem pagar uma conta. O Brasil está com uma dificuldade muito grande, principalmente por causa de um juros muito alto. Show. E ainda pensando em Brasil, a gente tem um orçamento para o ano que vem nada favorável. Então, a dosimetria foi aprovada no Senado, isso me deixou muito feliz.
tá? O que isso significa? Que muita gente inocente, na verdade, deveria ter anistia ou anulação de todo o processo, pelo menos vai poder sair da cadeia. Sim, O ponto principal é que a moeda de troca disso tudo foi a aprovação do orçamento de políticos que não estão nem um pouco interessados na dosimetria, em pessoas inocentes e em todo mundo de uma maneira geral. Vamos lá. 50 bilhões, bilhões com B, para emendas parlamentares sim. e 5 bilhões para o fundo eleitoral. É uma forma das pessoas simplesmente serem convencidas por políticos que, infelizmente, roubam a população de que elas são as melhores pessoas porque elas têm dinheiro para fazer propaganda. O Brasil, realmente, o poste faz xixi no cachorro e a gente vai ter grandes dificuldades de mudar essa relação. Juntando uma notícia com a outra, lembra, 25% das cidades brasileiras Sim. vivem em mais pura miséria e, principalmente, falta de informação e vão ser enganadas novamente por políticos que têm muito dinheiro para fazer marketing. Perfeito. Pensando em mercado americano, temos previsões do Goldman Sachs para o próximo ano já. Isso, o Goldman Sachs fez previsão relativa, ó, que estranho, ela falou em um aumento de mais de 13% no índice, isso quer dizer um índice ruim, e que liga muito àquilo que a gente falou do medio term, né, que são as eleições do meio de mandato, que acontecem no ano que vem. Então, muito provavelmente, a gente vai ter uma briga política que vai afetar os ânimos ali. Sim, E que, em algum momento, faz todo o sentido do mundo aprender a trabalhar comprado, mas aprender a trabalhar vendido também. show. Falando ainda, falar em vendido, a Nike caiu bastante, né? Então, vale um detalhe importante com relação à Nike. A gente está dizendo que era uma empresa que estava no nosso radar, que tinha uma relação muito clara com a Copa do Mundo, afinal, é uma das patrocinadoras, Sim, e que saiu o relatório. Então, vamos entender o tombo que ela teve hoje, de 10%, e o quanto é ponto 43. sim, A grande diferença é que as vendas nos Estados Unidos aumentaram em 9% e representou 5,9 bi, mais ou menos, a grosso modo, metade das vendas da Nike no mundo é dentro dos Estados Unidos. Mas na China caiu 17%. Mas as vendas chinesas representam 1,6 bilhões. Em outras palavras, mais ou menos 10% das vendas da Nike no mundo. O que nós temos que ver? Separar o que é ato do que é boato e conseguir entender o processo. A tese de valorização da Nike continua a mesma, mas a especulação de hoje mostrou que o mercado às vezes derruba gigantes como a Nike. perfeito. Para fechar, Bitcoin, como é que ficou? É de um inverno cripto. Talvez tenhamos, até por conta da condição macroeconômica, um Bitcoin cada vez mais perto de 70 mil dólares. Pode subir? Pode, mas a lógica é, a tendência mostra a queda. Que eu acho que a gente vale a pena falar rapidinho sobre o resultado do PIB do Japão, que você comentou hoje pela manhã com os alunos, e a gente estava aguardando ontem à noite, do PIB não, desculpa, da inflação do Japão, né? Isso, a inflação no Japão foi abaixo do esperado, e isso, de alguma maneira, daria um certo conforto aos investidores, mas o Banco Central japonês aumentou em 0,25 PIBs pontos os juros, saiu de 0,5 a 0,75, e isso deu, de alguma maneira, a possibilidade de drenagem. Mas olha que curioso, o ien deveria se valorizar em relação ao dólar.
ele desvalorizou. Isso significa que o Banco Central japonês está, entre aspas, forçado a subir os juros novamente. Porque o ien desvalorizado vai, de alguma maneira, afetar fortemente a inflação no Japão. Isso significa que a gente deve ter um começo de ano bastante ruim e talvez a gente tenha que aprender a trabalhar vendido no começo do ano. Show, perfeito. Temos perguntas, Israel? Bom, boa tarde, professor. Boa tarde, Gabriel. Último fechamento do ano, né? Sim, temos perguntas. Começando pelos sítios Fazenda, perguntou assim: professor, a sexta fechou em alta, mas e a semana? Como que fica a tendência? Então, nós temos uma certa dificuldade em relação a prever o que vai acontecer. A gente entrou naquela zona cinza. Ainda bem, se você for pensar naquilo que a gente conversou há uma semana, 2 semanas atrás, nós dissemos, olha, até o dia 20 é céu de brigadeiro. Depois disso, cria uma instabilidade. A gente teve no meio da semana uma queda muito forte, tinha os fantasmas do banco central japonês, e mesmo assim as coisas se ajustaram. Não fiz o fechamento da semana, mas provavelmente positiva. Por favor, todo mundo coloque um stop ali muito, muito pertinho dos preços, que pode começar a semana ou para cima, aí todo mundo ganha, ou para baixo, o seu stop curto você cai. Estou vendo aqui a mensagem do Haddad dizendo que o nosso microfone estava aberto antes da abertura. O que você estava falando, Gabriel, de A gente Pedro? estava comparando justamente o primeiro fechamento, né? Porque onde a gente estava na dúvida de quando a gente começou. E aí o Manuel puxou essa história, que eu não sei até onde vazou a conversa aí de bastidores, mas a gente estava comparando o quanto a gente estava mais fortinho, vamos colocar assim, no começo do ano, e como é que ficou, né? Se subiu, se de lá para cá a gente só emagreceu, se houve algum período de turbulência aí no meio do caminho, e te falei que não dava para viver mais só de pizza. Ou seja, o foco estava 100% no escritório, a saúde ficou para o final do ano, mas deu tempo de recuperar, A gente está numa visão clara, forte de tentar melhorar a saúde, para ter um porque 2026. um pouco, tá? A gente está. É aquela história: você trabalha muito à noite, você come uma pizza, come um salgado, não janta direito, não se alimenta direito. Não façam isso, por favor. Cuidem um pouquinho mais da saúde, que a gente está tentando fazer isso no escritório. Isso aí, projeto Bela Saúde para o próximo ano. A gente vai abrir um braço de saúde e nutrição para a gente pensar também no investimento de longo prazo. Tá certo. E obrigado, Carlos, por avisar, mas a gente estava realmente comendo fora de hora, errado. Enfim, desabafo de final de ano, vamos de alguma maneira cuidar um pouquinho mais da saúde. Show. Israel, Bom, certinho. Também temos o Giga, que falou assim: professor, com o aumento da taxa de juros do Japão e a bolsa americana, que não sofreu, será que o mercado ele já tinha se antecipado? Ou será que a semana que quer pode ser uma armadilha para entrar? Então, quem não entrou, por favor, não entre. O mercado é cheio de pequenas armadilhas. Já na semana passada, durante a semana, a gente falou: olha, tem essa preocupação aqui. Essa preocupação continua existindo e vale entender que o processo não é relâmpago, né, de uma noite para o dia, mas agora é o seguinte: quem está, surge. Coloque um stop curtinho, se voltar, você sai no lucro. Quem não está, espera. Enquanto o mercado não tiver uma tendência clara, você vai estar entrando jogando dados, e não é o objetivo do investidor. O investidor deve estar entrando no produto para saber por quanto vai vender esse produto. Com a insegurança da liquidez global, né, isso pode, de um dia para o outro, virar uma armadilha. Você entrar
e não levar uma violinada, mas você levar uma pancada do mercado. Bom, certinho, professor. Também temos a Aline, que falou, professor, tudo está subindo. Seria que o último suspiro para afundar? Como é que ficaria? Na verdade, é assim, existe volatilidade cada vez maior com relação a volumes de compra cada vez menor. Vamos imaginar assim, um mercado onde se vende 100 milhões de reais por dia. Se alguém tiver 100 reais na mão, não faz a menor diferença dentro desse volume de mercado. Agora, se no mercado de 100 milhões virar um mercado de 1 milhão, ou seja, se ele cair fortemente o volume, quem tiver 100 vai inclusive ficar tentado a investir 1.000, 2.000 e manipular o preço do mercado, principalmente de empresas small caps. Nesse sentido, é o perigo da volatilidade. E a volatilidade pode ser para baixo ou para cima. Não, por isso que eu digo, quem está, põe um stop curtinho, porque você pode ter, inclusive, o rally de Natal que ainda não existiu, e nos últimos 3, 4, 5 dias de pregão, nós tenhamos uma alta de 10%. Mas você já está dentro e está protegido. Você vai entrar, corre o risco de, ao invés de ter um aumento nos próximos 5 dias de 10%, de ter uma queda de 10%. E aí machucaria muito o seu investimento. Esse é o perigo do final do ano. Bom, certinho, professor. Então, o povo está agradecendo aqui bastante no chat, né? Falando o último fechamento do ano, que agradece pelos seus ensinamentos, tanto no YouTube, tanto no Instagram. E é isso. Então, finalizamos aqui por hoje. Então, a gente termina por hoje. Quem está falando aqui, pessoal, é o Israel, meu filho, que está cada vez mais profissional. Também tenho que agradecer a ele, que cresceu muito profissionalmente esse ano. Ao Israel, ao Gabriel, tudo eu, né? Ao Gabriel, que está aqui do lado, não é meu filho, mas pensa como eu gosto desse cara. Pra caramba, a gente aprende muito junto e principalmente a gente aprende com vocês. Então, muito obrigado, foi um ano abençoado, maravilhoso. A gente fez todo o trabalho que for possível, mas digo uma coisa, para o próximo ano a gente vai fazer ainda mais. Obrigado de coração. Obrigado, Israel. Obrigado, Gabriel. Com certeza, foi um ano abençoado. Hoje a gente fez a nossa daily aqui, todo mundo feliz. A gente fez uma oração, agradeceu pelo ano que teve, pedimos por um ano melhor ainda em 2026 para nós, para o país, e que, independente do cenário político que acontecer, a gente continua sempre com o nosso propósito, com a nossa missão, em levar conhecimento para as pessoas, ajudar a lidar com os desafios aí do dia a dia, principalmente políticos, financeiros e etc. O Israel, parabéns, tá pegando, apesar de ter deixado o nosso microfone aberto hoje, na última do ano, mas tá pegando firme, o Emanuel já tá fazendo outra coisa, então foi um ano abençoado, o ano que vem vai ser melhor ainda, se Deus quiser, para todos nós. Feliz Natal para todo mundo, para nossos clientes, para nossa audiência, para quem é audiência e vai se tornar o cliente ano que vem também, Feliz Natal e um próspero ano novo aí para todo mundo. É isso aí, gente. Feliz Natal, um próspero ano novo. Sempre que der, a gente vai estar dando notícias. Já tem uma semana programada ali para o Oeste. A gente continua na Jovem Pan, no Instagram sempre que possível, mas a gente vai tentar desligar um pouquinho para tentar descansar. Com Só uma certeza. dica, só a última, está aparecendo trincado ali que a gente vai ter que Ah, é. Vamos ter que pegar. corrigir isso aí. Enfim. Gente, fiquem com Deus. Um Natal abençoado. Lembre-se do significado do Natal, que é a coisa mais importante. E aproveitem em família. Um abraço, fiquem com Deus. Um abraço.